Beleza? Para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo recebeu a informação que o rende euros, sendo 12,5 de maneira fixa e 1,5 através de bônus. O Flamengo recusou. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Henrique, sempre trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, para nos ajudar nessas 5 donas aí, dia 5 de agosto de 2024, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Que aqui você terá notícias de pré-jogo, pós-jogo, negociação, o reforço chegando do mais querido e amado do Brasil. Vamos aqui para mais um corte, galera. 38 anos e o Pedro Henrique Torre traz as informações para a gente deste dia triste com a partida de um ídolo do Flamengo. Seja bem-vindo, Pedro. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço aí também para o Renato, beijo para a Mari, todo mundo que acompanha a gente neste Sport Center. Pois é, um dia em que o Flamengo está de luto, porque não também o futebol brasileiro, essa perda do Adílio, né? 68 anos, um grande ídolo do Flamengo, está ali naquele time de 81, tão decantado várias vezes pela torcida rubro-negra, aquela música que ganhou o mundo, aí, a América do Sul principalmente, em 2019, por conta dessa geração fantástica de 1981. E o Adílio acabou, que morreu nesta segunda-feira, lutava bastante contra um câncer de pâncreas, acabou não resistindo, então aos 68 anos morreu Adílio. Aquela frase que a gente jamais gostaria de falar, né? Porque o Adílio era um daqueles ídolos, monstros sagrados do futebol brasileiro, tão acessíveis que a gente tinha. Aqui mesmo, aqui na Gávea, a gente cansava de encontrar o Adílio por aqui. E ele, com aquele sorriso muito largo, vinha cumprimentar todos nós aqui que cobrimos o dia a dia do Flamengo, participamos desse universo do futebol. Então era uma pessoa extremamente doce, acessível, alegre, o Brown, como era chamado pelos companheiros da sua geração, né, de Zico e companhia. O busto do Adílio, eu vou dar um passinho para o lado para o nosso repórter cinematográfico, o Bruno Brito, mostrar para a gente o busto do Adílio, que foi deslocado para outro setor na inauguração do Museu do Flamengo, foi recolocado aqui, onde estava anteriormente na data da inauguração, em 2019, e foi colocado aqui, que é uma homenagem. O Zico tem a estátua de corpo inteiro e os outros integrantes daquele time campeão do mundo em 1981 têm o seu busto. Então, o do Adílio foi colocado para cá, aqui. Então todo mundo passa por aqui, tenta tirar uma foto, observa, fica olhando atentamente a placa. Então tem uma comoção aqui do universo rubro-negro em relação a essa perda do Adílio. O museu também do Flamengo tem ali um escudo que está do outro lado atrás da nossa câmera. Ele tem ali uma fitinha em relação ao luto decretado aqui pelo Flamengo. E ainda muita gente passa por aqui, Gláucia, fica a discussão, a pergunta na verdade, quando que vai ser o velório do Adílio? Muita gente querendo homenagear, fazer o último adeus ao craque da camisa 8 daquele time de 81. Flamengo com uma arte bonita, até invertendo a camisa 8 com símbolo de eterno, né, eternidade para o Adílio. O Flamengo ainda não confirmou, está estudando junto com a família do Adílio quando vai ser esse velório, possível que seja amanhã, em um dos ginásios aqui do clube, o Salão Nobre, que é aqui em cima, um andar superior de onde estamos falando, está passando por uma reforma. Então o Flamengo ainda está estudando onde vai ser divulgado para que todo mundo possa se despedir desse grande ídolo, monstro sagrado do futebol, participações importantíssimas, fez gol na final do Mundial de 1981. A gente lembra sempre do Adílio, vai lembrar sempre daquele sorriso largo, muito largo, quando chegava por aqui, subia essas escadas e vinha dar um abraço e cumprimentar a gente por aqui. Uma enorme figura, o Adílio, grande força para a família. Gláucia. Sem dúvida, Pedro. Ele sempre muito atencioso, muito querido também com a imprensa, com todos. Eu acho que é essa mesma imagem, a lembrança que fica do Adílio. Obrigada pelas informações. A gente sendo vaga para as quartas. Vamos relembrar o que foi na semana passada. São Paulo e Goiás, vitória do São Paulo 2-0. A volta agora no dia 8, na próxima quinta-feira.
Botafogo e Bahia ficaram no empate 1-1, a volta na quarta-feira, assim como o CRB e Atlético Mineiro. Primeiro jogo 2-2, volta na quarta. O Atlético Paranaense fez valer o seu mando de campo, venceu o Red Bull Bragantino 2-0. Agora a decisão em Bragança Paulista na quarta-feira. O Flamengo também fez valer o seu campo 2-0 para cima do Palmeiras, volta quarta-feira no Allianz. Grêmio voltando para pegar o Corinthians, 0-0 no primeiro jogo em São Paulo, também na quarta essa partida. Amanhã, o único jogo de terça-feira, este Atlético Goianiense Vasco 1-1 lá, agora no Rio de Janeiro. E Juventude Fluminense 3-2 no primeiro jogo, na quarta-feira a volta, o Juventude levando vantagem também para o Rio de Janeiro. Vamos com informações do Vasco, então? Que é o... Já vamos falar do Vasco também. Não tem uma notícia muito legal para os torcedores do Vasco, não. Já o Pedrosa atrás. O que aconteceu, Vene Casagrande? Bom, eu fico bem tranquilo em falar isso aqui agora, porque eu não serei engenheiro de obra pronta, porque eu reclamei do planejamento do Flamengo, dando prioridade à Copa do Brasil e não priorizando o brasileiro e, na minha opinião, até desprezando o Campeonato Brasileiro. A partir do momento que você é líder de uma competição e você decide poupar praticamente 10 jogadores pensando no duelo da Copa do Brasil, no Allianz Parque, grama sintética, e sendo que você já venceu por 2-0 no jogo de ida, você está menosprezando o Campeonato Brasileiro. E além disso... Será que você não está pensando que é um campeonato que você pode buscar ainda para frente? Não, mas olha só, porque a briga tá se você parar ali, e analisar o cenário, você tinha a chance de vencer o São Paulo, continuar na liderança e se afastar ainda mais do Palmeiras, que é outro clube que a gente sempre menciona aqui, que vai brigar até a última rodada pelo título do Campeonato Brasileiro. O meu ponto é o seguinte: ninguém tem certeza que se o Flamengo entrasse com o time titular, iria vencer o São Paulo. Mas a partir do momento que você entra com o time titular, você dá um recado a todo mundo: olha, estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. O que é o certo? Tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, não é priorizar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil está sendo tratada desse jeito porque o rival é o Palmeiras, sendo que no jogo de ida o Flamengo fez um resultado de 2-0. Poderia ter botado o time titular nesse jogo e no jogo contra o Palmeiras poderia ter, entre aspas, poupado alguns jogadores. Você não concordou com as escolhas do Tite, Eu não concordei com as escolhas do Tite e vou além. Beleza, tu quer poupar? Mas bota esse time que entrou em campo para jogar bola. Porque além de ter poupado, o time teve uma atuação ridícula. Postura ridícula, parecia um time que não queria jogar, que não fazia a menor questão de jogar, coletivamente e individualmente falando. Ninguém foi bem nesse jogo. Muito pelo contrário, todo mundo foi mal. Todo mundo. O Wesley foi mal na lateral direita, a dupla de zaga foi mal, Davi Luiz e Léo Pereira, o Vinha foi muito mal na lateral esquerda, o meio de campo super apagado, eu cansei de defender o Alan e não dá mais para defender o Alan. O Matheus Gonçalves, que a gente sempre menciona aqui, pedindo oportunidade, teve a chance, também não fez uma boa partida. O Gabigol voltou a ser titular depois de 6 meses e foi uma partida ridícula. A gente pôde ver o Gabigol tropeçando na bola no fim do jogo. Então, assim, individualmente e coletivamente falando, foi uma atuação ridícula do Flamengo. Beleza, Tite, quer poupar? Mas bota o time que você está escalando para iniciar o jogo para jogar bola. Porque não adianta você poupar e o time não jogar futebol. E no segundo tempo, o que aconteceu? Ele teve que botar a cavalaria. E aí o risco de lesão aconteceu. Então, particularmente falando, eu não entendi a postura do Tite. Agora é correr atrás contra o Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Repito, o foco é Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a minha visão. Olha só, eu quero saber também a opinião do Pedrosa. Isso é um assunto muito polêmico em relação a priorizar competições. E aí, o que a gente faz? O Flamengo não tem elenco? Tem. E aí? Quais são as melhores escolhas? Eu quero também saber a opinião do Pedrosa, mas antes o técnico Tite falou sobre essa derrota para o São Paulo, poupando o time do Flamengo. Cadê? Há um cuidado em não poupar atletas. Por quê? Porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós temos construído essa campanha, então não tem individualidade. Cara, é muito delicado comentar isso, Pedrosa, porque assim, o que a gente já entendeu, que a minutagem ela é um parâmetro muito importante no futebol, né? E a gente está falando de um Flamengo que, eu sempre falo aqui, o jogo de Copa, o jogo de mata-mata, além de ter uma exigência física muito grande, ela tem uma exigência mental também. Isso deixa exausto o jogador. E é isso que o Flamengo vai encontrar. O Palmeiras, fora de casa, no próximo jogo. Você concordou com o Tite em poupar?
Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade também, Fernanda. A Copa do Brasil é um campeonato de prestígio, mas o principal campeonato do Brasil é o brasileiro. E o Flamengo já não conquista desde 2020. Então eu não vejo por que o Tite não poderia priorizar nesse momento, principalmente se você for olhar o panorama, venceu de 2-0 o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras não está jogando essa bola toda, por mais que tenha que respeitar o Palmeiras. E pensando em logística, São Paulo é do lado do Rio de Janeiro. O Flamengo, ele jogou em São Paulo e ele vai continuar em São Paulo. A logística de viagem, ela não pesa tanto nesse sentido. Então, na minha visão, você teria que ter entrado com os titulares contra o São Paulo, principalmente porque, apesar de tudo que o Vene falou aqui, é o São Paulo, gente. É o São Paulo dentro do Morumbi, é o São Paulo com força máxima e tem um adversário ali que jogou muito melhor do que o Flamengo, que mereceu a vitória infinitamente mais do que o Flamengo. Eu vejo, na minha visão, que o Tite poderia mesclar, como, por exemplo, o Botafogo fez. O Botafogo não utilizou o time reserva, o Botafogo mesclou. Só que o Botafogo vem mesclando desde o início da temporada. Ele vem fazendo essa dosagem de minutos há muito tempo. E o Flamengo também tenta fazer. E a justificativa para não usar o Savarino Tiquinho foram questões clínicas. Exatamente. Eles nem viajaram. Eu acho assim, Fernanda, como que você tira o artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma possibilidade aí de ter o Pedro nessa situação, entre outros jogadores que, para mim, na minha visão, o Flamengo teria que ter priorizado, principalmente pelo adversário. Se o Flamengo pega um adversário de parte de baixo da tabela, priorizando a Copa do Brasil, ok, tem condições de vencer. O São Paulo não é qualquer time, gente. O São Paulo é um baita de um time, é um dos maiores campeões da história do Brasil e que tem um time muito bem treinado pelo Zubeldia. Então eu acho que o Flamengo talvez tenha menosprezado a importância do Brasileirão contra um adversário também importante, pensando numa Copa do Brasil onde o Flamengo tem uma boa vantagem. Você sempre traz um detalhe aqui, ô Vene, em relação eu vou poupar, aí poupou, viu que o negócio não deu certo, coloca o cara que poupou. Às vezes começa invertido, né? Começa com o cara, você sempre fala isso aqui, né? Começa com o cara, olha, você vai jogar só 45 minutos e mexe, né? Perfeito, você tocou no ponto, eu já queria tocar aqui no meu próximo comentário. Ponto é o seguinte, tem minutagem, como o Tite falou ali, é ciência. Gente, eu não menosprezo a ciência, acho que a ciência é sempre válida e eu sou super a favor da ciência. O ponto é o seguinte, o Arrascaeta, se ele poderia jogar 45 minutos, você começa com o Arrascaeta e tira o Arrascaeta durante o intervalo. Poderia fazer isso com outros atletas também. Eu não vejo motivos para menosprezar tanto o Campeonato Brasileiro desse jeito. O próprio São Paulo tem jogo importante pela Copa do Brasil. Tudo bem, é só na quinta, mas o São Paulo entendeu o quê? Vencemos muito bem no jogo de ida do Goiás. Então, no jogo da volta, a gente pode, entre aspas, dar uma mesclada no time. O Flamengo poderia ter feito o mesmo, com todo respeito ao Palmeiras. E o recado que tem que ser estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. O próprio Tite mesmo já falou que é quase impossível ganhar as 3 competições. Então, Tite, você quer ganhar o quê? Copa do Brasil e Libertadores? Depende. Com esse tipo de decisão, e não é a primeira vez que ele poupa no Campeonato Brasileiro, não. No jogo do primeiro turno contra o Palmeiras, ele poupou também. Você a gente não pode esquecer isso. Eu fiquei revoltado. Aí no segundo tempo ele coloca o Pedro. A mesma situação. Então por que não começa com o jogador e de repente busca a vitória já no primeiro tempo e depois tira o atleta? E passar recado, né? É As isso. escolhas passam recado. Ô Alex, por favor, separa aí o meu leque. Do nosso Adílio. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre Claudinho, porque a informação é a seguinte: o Zenit fracassou na negociação com o Torino entre Zenit e o Ilic. Acho que é esse o nome do cara, né? Ilic. Esse jogador, ele chegaria no Zenit para ser o substituto do Claudinho. O Zenit ofereceu 20 milhões de euros ao Torino da Itália, porém o Torino topava negociar o jogador por 30 milhões de euros. Agora a situação é a seguinte: ou o Zenit vai liberar o Claudinho e vai tentar o garoto lá que jogou no final de semana, né? Ficar no lugar dele, ou o Zenit vai procurar outro jogador, ou o Zenit simplesmente não vai liberar o Claudinho para o Flamengo. É uma situação muito complicada, porque o Flamengo, teoricamente, não tem um plano B, né? Não se fala muito de plano B no Flamengo nessa negociação do Claudinho. Pelo contrário, o Flamengo já deixou claro, o próprio presidente Rodolfo Landim deixou claro isso em entrevista, que está apostando todas as fichas na negociação e na compra do Claudinho. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar essa situação. Lembrando que a janela de transferência encerra em menos de um mês, no dia 2 de setembro. 100 milhões de reais. E aí eu queria perguntar uma coisa a vocês.
por 100 milhões de reais, vocês venderiam o Fabrício Bruno? Se você fosse o Flamengo, você acertaria a negociação desse jogador? Você aceitaria a compra desse... venderia, na verdade, o Fabrício Bruno por 100 milhões de reais? Porque essa deve ser a nova proposta que o Rennes vai fazer ao Mengão. Nosso querido parceiro Mauro Santana até falou sobre isso hoje de manhã no canal dele, que a ideia dos franceses é chegar com uma proposta irrecusável, né? A ideia dos franceses é apresentar para o Flamengo uma proposta em que o Flamengo não vai ter como recusar. E essa proposta giraria aí na casa dos 100 milhões de reais. Se caso chegar realmente essa proposta de 100 milhões de reais e o Flamengo vender, o Fabrício Bruno será o zagueiro mais caro da história do Flamengo. A venda do Fabrício Bruno será a venda mais cara, né, em valores reais da história do Flamengo. Vale lembrar que o Pablo Marinho saiu até por um pouco mais na questão de euro, mas no real seria a venda mais cara pela cotação atual do euro hoje. Aguardar para ver se realmente os franceses eles vão chegar. Eles já avisaram através dos intermediários e dos empresários do jogador que vão fazer uma nova proposta, que vão tentar a contratação do Fabrício Bruno. Agora, depende muito de saber quanto será essa proposta e se a proposta também vai agradar o jogador. Porque nessa negociação, assim como na do West Ham, tem aquela questão do jogador, né? Se ele vai ou não aceitar, porque na proposta do West Ham, o jogador não aceitou. O Flamengo havia aceitado, porém, o jogador não aceitou. E aí acabou que o negócio ele não foi para frente. Vamos aguardar para ver se realmente vai chegar essa proposta de 100 milhões. Eu queria saber a opinião de vocês, se você venderia o Fabrício Bruno por 100 milhões de reais, se você aceitaria vender o jogador por essa bagatela de 100 milhões de reais. Contra o São Paulo, contra o Água Santa, para reverter. É o que vai acontecer. Vai sair matando, vai sair pressionando o Flamengo, pressionando alto, vai ser isso. E o Flamengo não perde lá desde 2017, né? Isso. Aliás, ontem eu estava vendo aqui, deixa eu pegar aqui o número certo aqui, até postei isso, que é um número interessante. Claro que tem o torcedor babaca, mas não, o Flamengo perdeu na Libertadores, óbvio que perdeu na Libertadores, a derrota mais importante foi essa, pô. As derrotas, na verdade, Palmeiras recente não tem sido nem no Allianz nem no Maracanã, né? A dificuldade é que o cara acha que tudo que você posta é provocação do torcedor. Porra, eu estou publicando uma informação, sou um jornalista, cacete. Eu estou publicando uma informação para você parar e pensar na informação. A gente sabe que o Flamengo perdeu o jogo mais importante. Você trocaria a vitória em jogos menores pela final? Sim. O Pitico escorregou lá, o Andrés Pereira escorregou e o Palmeiras venceu. Mas nos últimos 17 jogos, o Palmeiras venceu 2, gente. Esse é o ponto. Esse é um ponto relevante no contexto para qualquer análise. E dos 90 minutos, tá, só venceu 1. Porque aquele foi no tempo normal. A prorrogação não é o jogo em si. A prorrogação é um tempo extra para decidir uma classificação ou um título. Ela é um adendo ao jogo, né? Olha, empatou, que nem pênalti. Agora o jogo, 90 minutos, também não empatado. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Flamengo. Isso que eu quero dizer. Ganhou na prorrogação, que é um tempo extra para definir o campeão. Óbvio, isso aí é fácil de entender. Então, 17 jogos só ganhou 1. E esse que ganhou foi um jogo que venceu com gol irregular. 4-3 lá na Supercopa. Brasília, né? Em Brasília. No jogo aberto, que é um jogo de pré-temporada. Supercopa não é um negócio que dá para levar tão a sério assim como se fosse uma grande. Não é um começo de temporada e tal. E o jogo lá e cá, os dois tiveram chance e tal. E em contrapartida, empatou 7 ou 8, se você ignorar o tempo extra de Montevidéu, né? Ignorar para efeito não do título. O título é do Palmeiras, óbvio, mas ignorar no sentido da análise. 90 minutos de futebol. Não venceu, né? E empatou 7, né? Ou 8, se a gente desconsiderar isso aí, e perdeu 8 vezes. Quer dizer, é impressionante, cara. O Flamengo tem um retrospecto muito positivo. A última derrota do Allianz Parque foi em 2017. 2 gols de Daverson. 2017. Um jogo até que os jogadores saem abraçados e rindo e tal, os do Flamengo, abraçados aos adversários. Eu gosto abjeto. Time mal pra caramba, decepcionante aquela campanha. E perde, e tá tudo bem. Acontecia isso todo jogo. Perdia, tá tudo bem, tranquilo, ninguém fica chocado com a derrota, perder é normal.
era aquele Flamengo. Nunca mais perdeu. Já não foi em 18, que foi aquele jogo que o Vinícius Júnior tomou uma porrada do Felipe Melo, que era para ser expulso, e 19 em diante, menos ainda. Entendeu? E teve vitórias marcantes com o Renato e com o Jesus lá dentro. A do Jesus derrubou o Mano Menezes. No ano em que o Felipão caiu depois de perder também no Maracanã pro Flamengo. E o Flamengo não perdeu do Palmeiras esse ano e ano passado lá, jogando com times alternativos, né? Esse ano teve o Carlinhos, ano passado não, o Dorival, né? Muita gente queria que o Dorival botasse time Três vezes. 3 vezes, né? Esse jogo do que jogou o Carlinhos esse ano, o jogo que o Dorival colocou o time misto, né? Em 22, e o jogo da Covid. Isso. Que o Flamengo jogou com o Hugo no gol, que o Hugo era o quarto goleiro do Flamengo. E o Richard Lee jogou pelo Flamengo. Pelo Flamengo, verdade. Entendeu? E o Richard Lee, ele não ficou no Flamengo porque ele não emplacou. Quando teve oportunidade, tudo não rendeu, o Flamengo negociou. E jogou essa partida. Então foram em 3 oportunidades, o Flamengo foi muito descaracterizado e nem assim perdeu. Empatou esses 3 jogos e venceu outras vezes. Então o retrospecto é muito bom. A missão do Palmeiras é muito difícil, né? Eu acho que a única possibilidade de acontecer é uma combinação inversa. O Palmeiras jogar muito bem e o Flamengo jogar muito mal. Para perder por 2, 3 gols. O Flamengo vai ter que jogar mal e o Palmeiras jogar muito bem. Possível é, claro. E tem outro detalhe. A fase do Palmeiras é uma fase muito ruim. São 4 derrotas nos 5 últimos jogos. A única vitória, né, foi contra o Cruzeiro, num jogo de um gol absurdamente ao lado do Cruzeiro, quando era 1-1 no primeiro tempo. Tá? Então, assim, não estou falando de lances discutíveis. Tem lance assim, erro cabal do árbitro. E tem um jogo com o Inter em Porto Alegre no final de semana do Palmeiras. Então, como é que ele vai chegar lá na quarta-feira que vem? A gente não sabe. Talvez com mais um resultado negativo. O Internacional tem que ganhar seus jogos, né? Jogando em casa. Não vai ser um adversário simples para o Palmeiras. E que time do Abel, né? Isso que eu ia falar. Que time ele vai levar? Vai poupar, né? Que time ele vai levar? O que ele faz agora? Que ele vai ter que fazer uma escolha difícil. Pô, já botei um time reserva, quanto Vitória perdi em casa. Se eu pôr um reserva de novo, eu tenho uma chance maior de perder. A Copa do Brasil, eu estou quase fora, qual é a minha situação? Ele tem que pensar rápido. Talvez ele tenha que pensar, eu vou colocar um time forte contra o Inter, não posso perder contato com os líderes do campeonato,